Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Genética para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, tenho formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo hoje em dia como professor de Biologia no ensino médio e também atuo como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisa sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Na nossa segunda aula do curso, iremos aprender a primeira lei de Mendel. Mendel, o pai da genética. Mendel, ele é considerado como o pai da genética. Gregor Mendel nasceu em 1822 em Hazelford, na Austrália. Era filho de pequenos fazendeiros e, apesar de bom aluno, teve de superar as dificuldades financeiras para conseguir estudar. Em 1843, ingressou como noviço no mosteiro de Agostiniano da cidade de Brno, hoje Brno, na atual República Tcheca. Após ter sido ordenado monge, em 1847, Mendel ingressou na Universidade de Viena, onde estudou matemática e ciências por 2 anos. Ele queria muito ser professor de ciências naturais, mas foi muito mal sucedido nos exames. De volta a Brno, onde passou o resto da vida, Mendel continuou interessado em ciência. Fez estudos meteorológicos, estuda a vida das abelhas e cultivou plantas, tendo produzido novas variedades de maçã e peras. Entre 1856 e 1865, realizou uma série de experimentos com ervilhas, isso mesmo, com ervilhas, com o objetivo de entender como as características hereditárias eram transmitidas de pais para filhos. E com isso ele conseguiu o título de pai da genética. Mas por que Mendel usou ervilhas? Porque as ervilhas ela tem facilidade no cultivo, diminuindo assim o trabalho, caso ele usasse outro vegetal. É de pequeno porte, ou seja, posso colocar e ter uma amostragem maior. E além de tudo, o ciclo de vida é curto. Vamos pensar, se ele fosse analisar o homem, o ciclo de vida do homem é grande. Então ele não conseguiria passar da segunda geração de filhos, ou seja, ele ia analisar apenas o neto, o filho e o avô. E sem contar nas características contrastantes que as ervilhas têm. Então foi por estes 4 motivos que ele escolheu utilizar as ervilhas para os seus experimentos. E o que nos diz a primeira lei de Mendel, ou lei monohibridismo? Ela fala que cada característica é determinada por 2 fatores, ou seja, genes alelos, que se separam na formação dos gametas do indivíduo. Cada gameta recebe um fator, que é o gene alelo. Então, nesses experimentos da primeira lei, então a gente tem 2 ervilhas, uma lisa e uma rugosa, e chamamos isso de geração P, ou geração parental. Essa geração parental vem de uma linhagem pura. Quando cruzamos essas 2 lisas e rugosas, na geração F1, geração filho 1, temos 100% lisas. Assim, vendo que as lisas dominam sobre as rugosas. Quando cruzamos lisas com lisas, do resultado deste cruzamento, o que vai nascer? Então, na geração F2 vai nascer 3 lisas e uma rugosa. Como assim nasceu 3 lisas e uma rugosa? Por que isso acontece? Vamos analisar? Primeiro vamos separar os gametas. Em genética, sempre utilizamos a letra para formar o alelo do recessivo.
Como já sabemos que o recessivo é rugosa, vamos usar a letra R. Falamos que essas duas da geração parental são de linhagem pura, então elas são homozigotas. Então, se elas são homozigotas e sabemos que as lisas são dominantes sobre as rugosas, as lisas usamos com a letra R, que é a primeira letra de rugosa, que é a característica do recessivo. Então, vamos usar o R maiúsculo e o R minúsculo para a rugosa. Então, a lisa se lê errão, errão, e a rugosa errim, errim. Então, que gametas pode ser formado por errão, errão? Apenas o gameta R. Que gametas podemos formar por errim? Apenas o gameta errim. Então, as próximas gerações que nasceu foi o que? O errão mais o errim. Então, na geração F1 nasceu errão, errim. Esse errão, errim pode formar que gametas? O gameta errão ou o gameta errim. Quando nós retrocruzamos, ou seja, cruzamos ele com ele mesmo, o que vai nascer? Lembra que a gente só pode ter gametas errão e errim? Deste lado também só podemos ter errão e errim. Então, quando a gente realiza esse cruzamento, vamos fazer o quadro de Punnett para fazer esse cruzamento. Observe que vamos essa característica para cá, essa característica para cá, e do mesmo jeito essa característica para cá e essa característica para cá. Errão com errão vai dar errão, errão. Errão com errim vai dar errão, errim. Errim com errão vai dar errão, errim. Errim com errim vai dar errim, errim. Fazendo a distribuição também, caso vocês acham mais fácil de compreender, temos errão, 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 errim, errão, errim e errim, errim nos nossos resultados. Então temos um errão, errão, para 2 errão, errim, para 1 errim, errim. Tendo assim o motivo de nascer uma ervilha rugosa deste cruzamento. Então, no experimento da primeira lei, temos a proporção fenotípica de 3 lisas para uma rugosa. Por que falamos lisas e rugosas? Porque a gente está falando fenotipicamente, ou seja, a característica expressa da ervilha. Então, temos 3 lisas para uma rugosa. E na característica genotípica, temos um errão, errão, para 2 errão, errim, para 1 errim, errim. Vamos fazer um exercício de fixação do conteúdo, então? Então vamos. Em um coelho de pelagem branca é dominante quando que a pelagem cinza é recessiva. Dos cruzamentos de vários casais heterozigotos nasceram 360 filhotes. Questão A. Qual seria o número esperado de filhotes brancos? Questão B. Qual seria o número esperado de filhotes heterozigotos? Vamos primeiro analisar a questão. Primeiro, a pelagem é branca dominante e cinza é recessiva. Com isso já sabemos a letra que vamos usar. A letra que vamos usar para os alelos é C. Então branco pode ser Czão, Czão ou Czão, Czim. E cinza pode ser apenas Czim, Czim. E olhe que foram vários heterozigotos cruzados. Então, se são heterozigotos cruzados, o que eu preciso fazer? Cruzar heterozigoto na parental. Czão, Czim com Czão, Czim. Se eu cruzar os dois, em F1 eu vou ter o quê? 1 para 2 para 1. Então, ele quer saber qual seria o número esperado de filhotes brancos. Apenas de filhotes brancos. Então, a gente tem 1 filhote branco, 2 filhotes brancos, 3 filhotes brancos. Então, eu tenho 3 possibilidades dentro de 4. Então, 3 quartos de pelos brancos. Se eu pegar 3 quartos e multiplicar por todos que nasceram, que foram 360, eu vou ter o resultado de 270. Então, qual seria o número esperado de filhotes brancos? 270. Questão B. Qual seria o número esperado de filhotes heterozigotos? Observe que heterozigoto no cruzamento foi 1, 2. Então, eu tenho 2 possibilidades dentro de 4.
correto? Então, se eu pegar essas duas possibilidades e multiplicar pelo total de filhotes, que é 360, eu tenho 180. Então, o número esperado de filhotes heterozigotos é de 180. Obrigado, gente, por assistir. Por hoje é só. Estou super ansioso por te encontrar na nossa próxima aula. Até lá. Obrigado por assistir.